Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar do passado dia 1 de dezembro, que mais parecia um dia 1 de abril, porque foi a mentira, a vergonha que se passou no Estádio do Dragão. Mas antes disso, pequenas notas sobre o último episódio, que pelos vistos deixou algumas pessoas a coçarem as costas. E eu gostava de dizer que se alguém enfiou a carapuça daquilo que aqui foi dito, se calhar é porque a carapuça tinha o tamanho dessas cabeças. Nós vamos continuar aqui no Batalha a dizer com factos as coisas que aconteçam. Vamos fazer acusações quando tivermos provas dessas acusações. Não faremos levianamente, nem diremos nada levianamente que não possamos posteriormente provar. Portanto, não nos espicassem, porque há uma coisa que vocês podem ter a certeza absoluta. Se há pessoas que com medo se encolhem, enganem-se. Não é aqui no Batalha que isso vai acontecer. Agora, chegaram aos ouvidos também alguns relatos de adeptos do Aves que ficaram um bocadinho desagradados com aquilo que se passou ou com aquilo que foi dito no último episódio. E eu gostava de dizer que eu não fiz qualquer menção aos adeptos do Aves. Não vi nada de diferente nos adeptos do Aves. Vi a quererem ganhar, quiseram ganhar ao Futebol Clube do Porto, que é perfeitamente natural. E, portanto, eu não fiz nenhuma menção, nenhuma referência aos adeptos do Aves, portanto, eles não têm nenhuma razão para ficarem incomodados. Agora, eu se fosse adepto de um clube, que tivesse um conjunto de profissionais que se subjugasse ao poder de alguém, se calhar já tinha alguma preocupação. Mas isso é um problema do Desportivo das Aves e com o devido respeito que eu tenho por todos os clubes, como facilmente calculam, não é o Desportivo das Aves que nos faz sombra. O que nos faz sombra, o que nos incomoda, o que nos arrelia, são os comportamentos de algumas figurinhas que continuam a graçar no futebol português. E muitas dúvidas existiram também sobre as nossas fontes. Eu gostava de dizer e de repetir algo que já disse no último episódio. Amigos, nós não andamos a brincar ao Facebook. Nós somos gente do futebol. E somos gente atenta. E, por exemplo, somos pessoas atentas a uma figura chamada Ramiro Viana. Quem não sabe quem é o Sr. Ramiro Viana que vai investigar? O Sr. Ramiro Viana tem feito publicações no Facebook que nós temos acompanhado, porque achamos engraçado. Então o Sr. Ramiro Viana tem escrito coisas como: sei cada coisa, ai se eu abro a boca. E diz mais: ganhem vergonha, trabalhem com futebol limpo e não andem para aí a meterem-se no que não devem e deixem as pessoas viver as suas vidas. Diz o Sr. Ramiro Viana. Diz também o Sr. Ramiro Viana: se algo me acontecer tipo carro ardido ou me fizerem emboscada, é típico desse senhor. Não sabemos quem é esse senhor a quem ele se refere. Portanto, isto para vos dizer que nós andamos atentos. Andamos atentos a tudo o que se passa no futebol português. E vamos denunciá-lo aqui no Batalha, tudo aquilo que se passar no futebol português. Seja corporizado por quem quer que seja, até mesmo filhos de ex-dirigentes do Futebol Clube do Porto. Mesmo que sejam filhos de ex-dirigentes do Futebol Clube do Porto, nós não temos problemas relativamente a nada disso. Nós aqui só defendemos o Futebol Clube do Porto e nada mais do que isso. Não temos nada de pessoal contra ninguém, temos contra quem ataca e prejudica o Futebol Clube do Porto. E essa guerra, essa batalha, meus amigos, não vão ter tréguas connosco. Esqueçam. Meus caros, falemos agora do dia 1 de Abril. Dia 1 de Abril não, desculpem. Do dia 1 de Dezembro. E voltei-me a enganar na data, porque de facto o que se passou no Estádio do Dragão na passada sexta-feira foi uma mentira, uma falácia, um roubo. Um roubo escandaloso. E um roubo que só não teve repercussões superiores porque nós jogamos contra uma equipa que futebolisticamente é fraquinha. Jogamos futebolisticamente contra uma equipa que não obrigou José Sá na primeira parte a fazer defesa rigorosamente nenhuma, porque o José Sá teve uma saída em falso com falta de Luizão que o senhor árbitro não assinalou, e depois na segunda parte teve que fazer uma defesa a um remate do Krobinovic já perto do final da partida. Portanto, este adversário fraquinho futebolisticamente foi esse adversário que nós enfrentamos e como tal nós não tivemos grandes dificuldades ainda assim em assegurar o empate. Agora, este adversário é o tetracampeão português.
é o tetracampeão português e o Polvo tudo está a fazer para que seja o futuro pentacampeão português. E é este asco, é este nojo de futebol que nós continuamos a ter em Portugal. A promover-se uma equipa fraca, uma equipa que não joga futebol, uma equipa que demonstra em campo pouca qualidade. Tenta-se promover esta equipa a ser pentacampeã nacional. E é isto que está a acontecer em Portugal. É esta mesquinhez que se está a tentar fazer. Porque, caso contrário, se em Portugal vivêssemos num futebol sério, porque nós não vivemos num futebol sério, nós não temos atores do futebol português sérios. Porque se esta gente fosse séria, o Futebol Clube do Porto neste momento tinha 8 pontos de vantagem. Mas já vamos à falta de seriedade de alguns atores do futebol português. Mas eu queria começar por alertar perante mais algumas nomeações vergonhosas. No jogo Desportivo das Aves Futebol Clube do Porto tínhamos assistido a uma nomeação vergonhosa da dupla Rui Costa-Bruno Esteves. E aqui vou voltar a dizer, como é que é possível, depois de, no Sporting Chaves, Rui Costa e Bruno Esteves, árbitro e vídeo-árbitro desse jogo respectivamente, não se terem entendido, terem discordado, como é que é possível que menos de um mês depois esses senhores tenham ido fazer rigorosamente o mesmo papel ao Desportivo das Aves Futebol Clube do Porto? O que é que o senhor José Fontelas Gomes quer? O que é que o senhor José Fontelas Gomes pretende de tudo isto? Descredibilizar a arbitragem? Ou será que pretende descredibilizar o vídeo-árbitro? Cá para mim, pretende é descredibilizar o vídeo-árbitro. E o Sr. José Fontelas Gomes, na sequência dessas nomeações vergonhosas do Desportivo das Aves Futebol Clube do Porto, fez agora mais nomeações extraordinárias para o Futebol Clube do Porto Benfica. O fiscal de linha que assinalou aquele fora de jogo escandaloso, que viria a dar o golo do Herrera, é um senhor nascido em Peso da Régua chamado Álvaro Mesquita. Esse senhor, das duas uma, ou não é sério ou é incompetente. Porque quem assinala aquele fora de jogo ou não tem competência para ser fiscal de linha da primeira divisão, ou então não é sério, é ladrão, é vigarista. Portanto, das duas uma. Ou é uma coisa ou é outra. Em qualquer uma das circunstâncias, esse senhor não pode continuar a apitar jogos de futebol. Esse senhor não tem condições para continuar a ser fiscal de linha depois de ter visto fora de jogo naquele lance. E, portanto, como nós aqui só dizemos que as pessoas não são sérias quando temos provas disso, vamos dizer que o Sr. Álvaro Mesquita é incompetente. Portanto, esse incompetente não pode continuar a apitar jogos. E o Sr. Fontelas Gomes nomeou um incompetente para fiscal de linha do Futebol Clube do Porto Benfica. Mas o Sr. Fontelas Gomes nomeou para quarto árbitro um incompetente chamado Gonçalo Martins. O Sr. Gonçalo Martins, afilhado de Nuno Cabral, de Vila Real, o Sr. Gonçalo Martins, que tinha sido árbitro do Benfica Portimonense, em que quando o Benfica estava a perder por 1-0, o Sr. Gonçalo Martins assinalou grande penalidade e expulsou um jogador do Portimonense num lance em que nem falta era, foi o quarto árbitro deste jogo. Outro incompetente que não tem condições para ser árbitro da primeira divisão. E o que é que têm em comum o Sr. Álvaro Mesquita e o Sr. Gonçalo Martins? Estes dois senhores são naturais de Peso da Régua. E quem é que também é natural de Peso da Régua? É o Sr. Tiago Pinto, diretor-geral do futebol do Benfica. Portanto, Tiago Pinto, Gonçalo Martins e Álvaro Mesquita, estes três senhores são de Peso da Régua. E têm mais ou menos os três a mesma idade. Portanto, vamos todos fazer de conta que estes três senhores não se conhecem. Vamos todos achar que na Cosmopolita, Peso da Régua, eles não frequentavam os mesmos sítios. E o Sr. Fontelas Gomes acha que vai credibilizar a arbitragem com nomeações destas? Não. O Sr. Fontelas Gomes não vai credibilizar as arbitragens. O Sr. Fontelas Gomes anda a descredibilizar a arbitragem, anda a descredibilizar o futebol português. O Sr. Fontelas Gomes não tem vergonha na cara de continuar calado perante isto. Isto é um escândalo porque aquilo a que se assistiu foi um roubo. E eu gostava de dizer uma coisa extremamente importante, que é a seguinte. Este espaço é um espaço de defesa do Futebol Clube do Porto. Não é um espaço do Futebol Clube do Porto. E como tal, nós defendemos o Futebol Clube do Porto dentro daqueles que entendemos que são os nossos valores. Não nos guiamos
por aquelas, ou por aquela que é a estratégia do Futebol Clube do Porto. Se o Futebol Clube do Porto critica ou não critica, se o Futebol Clube do Porto apoia ou não apoia, para nós isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que nós achamos. E portanto, se o Futebol Clube do Porto até ao presente momento não se revoltou perante isto, é um problema que não é nosso. É nosso na qualidade de associados do Futebol Clube do Porto. Mas o nosso problema é defender aqui o Futebol Clube do Porto perante este roubo, perante esta falta de seriedade que continua a graçar no futebol português. E eu gostava também de dizer uma coisa extraordinária que me parece importante, é que é o seguinte: nós não podemos continuar a ter árbitros da primeira divisão, e ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Nós não podemos continuar a ter árbitros da primeira divisão que, quando vão buscar os aparelhos de vídeo-árbitro para estarem conectados com a cidade do futebol, fazem desabafos como: eu não preciso disto para nada. Há árbitros que continuam a dizer isto. E se até ao final da época passada existia aquele alibi do isto era um penalti de televisão, o árbitro tem que decidir em frações de segundo, o árbitro não tem acesso a repetições, meus amigos, agora eles têm direito a tudo, agora eles têm acesso a tudo, e não fazem porquê? Não fazem porque não são sérios. E agora vou afirmar isto: um vídeo-árbitro que não tem dúvidas, não é que tem certezas, um vídeo-árbitro que não tem dúvidas relativamente ao penalti cometido por Luizão, não é sério. Porque uma coisa era o senhor vídeo-árbitro dizer ao árbitro: atenção, é penalti. E o vídeo-árbitro só o deve fazer quando não tem dúvidas. Agora, um vídeo-árbitro, quando tem dúvidas, tem a obrigação de dizer ao árbitro para ir ver a repetição dos lances. Não ter dúvidas sobre aquele lance não é sério. Quem não tem dúvidas, no mínimo dúvidas, sobre aquele lance, não é sério. E, portanto, aquilo que os senhores árbitros em Portugal estão a fazer é descredibilizar o vídeo-árbitro, porque o vídeo-árbitro não toma decisões. O vídeo-árbitro são ferramentas tecnológicas que estão ao dispor dos seres humanos para tomarem decisões. E estes senhores são o reflexo da mediocridade. Estes árbitros são medíocres. São medíocres porque preferem insistir no erro. Preferem que o seu erro não seja corrigido do que voltarem atrás nas suas decisões. E aquilo que está a acontecer no futebol português é tão simplesmente isto. Os árbitros querem descredibilizar o vídeo-árbitro. E como querem descredibilizar a ferramenta do vídeo-árbitro, persistem no erro. Porque lá fora, no estrangeiro, nós semana após semana vemos decisões a serem corrigidas. Em Portugal não. Porquê? Porquê? Por uma razão simples, que eles querem descredibilizar a ferramenta. E portanto, eu quero dizer aqui alto e bom som: quem continua a fazer isto não é sério. E nós assistimos a um espetáculo de falta de seriedade no Estádio do Dragão. Porque daqui a uns meses já ninguém se vai lembrar disto. Daqui a uns meses já ninguém se vai lembrar dos dois roubos de que o Futebol Clube do Porto foi alvo em 2 semanas seguidas. E eu quero dizer isto claramente e para toda a gente ouvir. E para toda a gente ouvir. Nós não vamos vaquear. Nós não vamos andar para trás. Nós não vamos fazer de conta que o vídeo-árbitro é o culpado. Não. O culpado são os árbitros. O culpado são os árbitros. E o culpado são aqueles como o Sr. Luciano Gonçalves, que anda farto de defender os árbitros, farto de falar na pacificação do futebol português e que agora anda calado como um rato. O Sr. Luciano Gonçalves não vem exigir respeito dos árbitros para com o Futebol Clube do Porto. O Sr. Luciano Gonçalves está sentado de cadeirinha a ver estes assaltos e não diz nada. Amigo, vá-se para a greve. Vocês não têm emprego nem aviso de greve? Façam greve. É que se fizerem greve, ao menos não prejudicam o Futebol Clube do Porto. Parem com isto. Parem com isto. Os senhores árbitros têm de parar com isto. E os seus dirigentes de arbitragem têm de tomar medidas para isto. Porque não basta meramente vir o Sr. Ministro da Educação, saído também do exílio, agora também percebe de futebol, agora também percebe disto tudo, vir-se falar que a lei tem que ser mais penalizadora contra a violência. Meus amigos, mas já alguém parou para pensar na violência? Mas alguém refletiu por que razão um adepto entrou em campo? E atenção, é óbvio que nós não podemos estar ao lado de quem pratica atos de violência. Isso é uma coisa. Agora, se ela aconteceu, já todos paramos para refletir sobre o porquê que ela aconteceu.
Meus amigos, aquilo foi um grito de revolta. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Uma batalha que já vai longa, mas uma batalha onde nós não podemos deixar de transmitir o sentir daquilo que são os adeptos do Futebol Clube do Porto. Nós temos sido abordados por muitos adeptos do Futebol Clube do Porto na rua. E nós não vamos recuar naquele que é o sentir dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.